E se aquilo que chamamos de Lua nunca tivesse sido totalmente natural? As missões chinesas no lado oculto levantaram uma poeira fina de dados que, ao sedimentar, desenha um contorno incômodo. A sequência de pousos de precisão, análises espectrais e sondagens subterrâneas revelou sinais que escapam do manual clássico da geologia lunar. Não é só mais um capítulo da corrida espacial. É a reescrita de pressupostos que tomávamos como certeza desde as primeiras amostras trazidas pelas missões Apollo. O alerta ganhou corpo quando um laureado com o Nobel, Samuel Rainer, apontou que certos minerais exibem simetria e ordem cristalina típicas de materiais projetados. A afirmação não veio como espetáculo, mas como diagnóstico frio. Os padrões não batem com os modelos de formação aceitos. Ao somarmos a substância verde e gelatinosa flagrada pelo rover Chang'e 4, as esferas vítreas perfeitas e anômalas, e os sinais repetitivos detectados em cavidades subterrâneas, a narrativa muda de tom. Há coerência demais onde esperaríamos acaso. Do Polo Sul à bacia Polo Sul-Aitken, as amostras da Chang'e 6 trouxeram um inventário mineral que destoa dos cenários clássicos de origem lunar e, por tabela, cutuca a própria história inicial da Terra. Em paralelo, a confirmação de hélio 3 em concentrações operacionais empurra a Lua para o centro de uma disputa energética e geopolítica sem precedentes. Ciência, estratégia e indústria se encontram no mesmo terreno poeirento, e cada nova medida parece reforçar um padrão que ninguém queria encarar. Mais inquietante é o subterrâneo camadas simétricas, cavidades com periodicidade de 12 horas e respostas eletromagnéticas regulares, sugerem organização onde a natureza costuma ser caótica. Enquanto a China acelera planos de mineração e infraestrutura, o Ocidente adota silêncio calculado. Entre linhas, o recado do Nobel soa como um freio de arrumação: ou atualizamos nossos modelos, ou seremos atropelados por fatos que não cabem mais nas velhas prateleiras. O fio condutor é direto e cortante. As peças novas não apenas enriquecem o quebra-cabeça lunar, elas o torcem. Se a nova Lua que emerge das medições chinesas confirma os temores de artificialidade parcial ou intervenção pretérita, então estamos olhando para o espelho mais próximo da nossa ignorância tecnológica. E é por isso que este roteiro vai seguir os dados, ponto a ponto, para testar até onde essa hipótese se sustenta diante das evidências. A China inaugurou um novo capítulo na exploração espacial ao pousar pela primeira vez no lado oculto da Lua, com a missão Chang'e 4. Essa região sempre intrigou astrônomos, já que nunca é visível da Terra devido à rotação sincronizada do satélite. A chegada do rover revelou uma surpresa inesperada: uma substância verde e gelatinosa que não corresponde a nenhum material previamente catalogado. O achado provocou debates intensos na comunidade científica, pois desafia a compreensão atual da geologia lunar. Essa substância, localizada em uma pequena cratera, apresenta propriedades incomuns tanto na sua composição química quanto na textura. A hipótese inicial era de que se tratava de vidro derretido pelo impacto de meteoritos, mas análises mais detalhadas mostraram padrões que não se encaixam nessa explicação simples. Se confirmada como uma formação rara ou inédita, abre-se a possibilidade de que processos geológicos desconhecidos ainda estejam ativos na Lua, o que contradiz a visão de um corpo totalmente inerte. O pouso em uma região até então inacessível também trouxe outro impacto: a demonstração tecnológica e estratégica da China. A comunicação com o rover só foi possível graças ao satélite de retransmissão Queqiao, posicionado em órbita de halo no ponto Lagrange 2. Isso evidenciou não apenas o avanço técnico chinês, mas também a intenção de consolidar domínio em regiões que antes eram apenas especuladas por outras agências espaciais. A conquista acendeu um alerta geopolítico no Ocidente.
O fato de um material tão anômalo surgir justamente na primeira exploração sistemática do lado oculto levantou suspeitas adicionais. Seria o lado oculto da Lua um repositório natural de formações raras ou esconderia indícios de processos artificiais antigos? As leituras iniciais não foram suficientes para responder, mas abriram caminho para novas investigações direcionadas. É nesse ponto que os indícios começaram a se acumular e reforçar hipóteses incômodas sobre a verdadeira natureza lunar. As descobertas da Chang'e 4 não pararam na substância gelatinosa. Ao expandir a missão, os cientistas encontraram sinais de interações minerais não previstas, o que pavimentou o terreno para achados ainda mais surpreendentes nas missões seguintes. Uma dessas descobertas envolveu esferas vítreas anômalas que, pela sua perfeição e tamanho, não poderiam ser facilmente explicadas por simples eventos de impacto. Essas estruturas se tornariam um dos maiores enigmas da nova exploração lunar. Entre os achados mais intrigantes das missões chinesas estão as esferas de vidro transparentes e perfeitamente esféricas encontradas em diferentes pontos do solo lunar. Essas formações, muito maiores do que qualquer amostra recolhida nas missões Apollo, não se encaixam nas explicações convencionais. Normalmente, o vidro lunar surge do calor extremo gerado por impactos de meteoritos, mas o tamanho e a simetria dessas esferas sugerem que outro processo, ainda desconhecido, possa estar em ação. Exames mais detalhados revelaram que algumas dessas esferas possuem padrões internos organizados, como se fossem estruturas cristalinas cuidadosamente moldadas. Esse detalhe chamou a atenção dos cientistas, já que dificilmente processos puramente aleatórios conseguiriam produzir uma regularidade tão impressionante. A hipótese de um fenômeno natural raro não é descartada, mas cada nova análise parece reforçar a possibilidade de que estejamos diante de algo artificial ou induzido por forças externas. Além do mistério geológico, essas esferas podem ter uma importância prática significativa. Por sua transparência e composição singular, podem funcionar como cápsulas de informação, armazenando dados físicos e químicos sobre os ambientes em que se formaram. Essa perspectiva amplia o enigma, transformando simples minerais em potenciais registros de eventos cósmicos ou até de manipulações intencionais. O caráter inusitado dessas estruturas reacendeu debates sobre os limites da ciência atual em diferenciar o natural do artificial em ambientes extraterrestres. Se tais formações desafiam nosso entendimento sobre a Lua, o que mais pode estar escondido em regiões ainda não exploradas? Essa pergunta se torna ainda mais urgente quando voltamos nossa atenção para as descobertas realizadas no Polo Sul lunar, durante a missão Chang'e 6, que trouxe minerais sem paralelo nos modelos de formação conhecidos. A missão Chang'e 6 representou um marco na história da exploração lunar, ao trazer para a Terra amostras coletadas diretamente da bacia Polo Sul-Aitken, uma das maiores e mais antigas crateras de impacto do Sistema Solar. Essa região, formada há bilhões de anos, guarda em suas camadas profundas registros que poderiam revelar segredos sobre a origem da Lua e até sobre a própria Terra. Ao analisar as amostras, os cientistas chineses se depararam com minerais que não correspondem a nenhum modelo tradicional de formação lunar. A descoberta trouxe um choque para a comunidade internacional, pois sugere que parte da narrativa aceita sobre a história do satélite pode estar equivocada. As análises iniciais identificaram composições químicas inesperadas, incluindo minerais que exibem padrões de cristalização incomuns. Alguns deles apresentam estruturas atômicas que lembram materiais de alta pressão formados em condições extremas, possivelmente relacionadas a processos internos não previstos nos modelos atuais. Essa discrepância colocou em dúvida a hipótese clássica,
de que a Lua teria se formado apenas a partir de detritos ejetados de um impacto colossal entre a Terra primitiva e um protoplaneta do tamanho de Marte. Em vez disso, abriu-se a possibilidade de que a Lua tenha passado por processos geológicos mais complexos, ou até que sua origem não seja totalmente natural. Outro aspecto surpreendente foi a presença de elementos que não deveriam estar ali em grandes quantidades, considerando as teorias sobre a evolução térmica da Lua. Essas amostras indicam que o satélite pode ter abrigado ciclos de atividade interna muito mais longos do que se pensava, incluindo potenciais reservas de magma que permaneceram ativas por períodos consideráveis. Essa atividade poderia ter alimentado formações minerais únicas, algumas das quais permanecem sem explicação até hoje. Mais do que um simples arquivo geológico, o Polo Sul lunar revelou-se um enigma ativo que contradiz noções fundamentais sobre a evolução dos corpos rochosos no espaço. O impacto dessa descoberta ultrapassa o campo científico, alcançando também dimensões filosóficas e políticas. Se a história inicial da Lua não corresponde ao que se acreditava, a própria compreensão sobre a formação da Terra é afetada. Afinal, ambos compartilham origens entrelaçadas. Além disso, o Polo Sul lunar tem atraído interesse global não apenas por suas riquezas científicas, mas também por seu potencial estratégico, abrigando recursos como água em forma de gelo e minerais valiosos. Esse cenário reforça a Lua como peça central da nova corrida espacial, onde ciência e geopolítica caminham lado a lado. A revelação de minerais sem paralelo abre caminho para teorias ousadas, incluindo a possibilidade de interferência externa na formação ou transformação da Lua. Não por acaso, alguns físicos começaram a levantar hipóteses que beiram o impensável e se certas estruturas observadas não forem fruto apenas de processos naturais. Essa provocação se torna ainda mais forte quando lembramos de outro elemento encontrado na superfície lunar, o hélio 3, que promete revolucionar a forma como pensamos energia e acelera a disputa global pelo controle do espaço. Entre os achados mais significativos das missões chinesas, está a confirmação da presença abundante de hélio 3 na superfície lunar, um isótopo praticamente inexistente na Terra. Estima-se que apenas 1 tonel desse material seria suficiente para abastecer um país inteiro por um ano através da fusão nuclear, uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, mas que promete energia limpa e praticamente ilimitada. Essa possibilidade transformou o hélio 3 em um verdadeiro ouro cósmico, capaz de redefinir não apenas a matriz energética global, mas também o equilíbrio de poder entre as nações. Diferente dos combustíveis fósseis, o hélio 3 não gera resíduos radioativos perigosos, tornando-o o candidato ideal para uma revolução energética sustentável. O fato de estar em quantidades tão expressivas na Lua faz com que cada amostra trazida para a Terra seja vista não só como um dado científico, mas como um recurso estratégico. Os cientistas calculam que as reservas lunares podem alcançar milhões de toneladas, suficientes para suprir as necessidades energéticas humanas por séculos. Essa perspectiva intensifica a corrida espacial, que já não se limita à exploração científica, mas envolve também interesses econômicos e militares. A exploração do hélio 3 exige tecnologias ainda incipientes, como reatores de fusão controlada capazes de reproduzir as condições do interior das estrelas. Projetos como o ITER, na França, estão tentando dar os primeiros passos nesse campo, mas os avanços são lentos. A diferença é que, com o incentivo estratégico de nações como a China, a busca pela fusão nuclear pode ser acelerada de forma significativa. Nesse sentido, a Lua passa a ser vista não apenas como um laboratório científico, mas como uma plataforma de recursos que pode decidir o futuro da humanidade. Esse cenário gera uma nova dinâmica de disputa internacional. Enquanto a China avança de forma agressiva em suas missões Chang'e, outras potências começam a se mobilizar.
como os Estados Unidos, com o programa Artemis, e a Índia, que consolidou presença no Polo Sul lunar. O Hélio 3 se tornou o símbolo de uma nova corrida espacial, não baseada em demonstração de poder simbólico, como durante a Guerra Fria, mas sim na busca por autonomia energética e supremacia tecnológica. No entanto, nem todos veem essa descoberta apenas como uma oportunidade. Alguns físicos alertam que o uso do Hélio 3 pode trazer riscos inesperados, e outros levantam suspeitas sobre a forma como ele se distribui em padrões incomuns pela superfície lunar. Esse detalhe conecta-se diretamente com análises recentes de minerais coletados, que mostraram estruturas cristalinas que lembram materiais artificiais, levantando dúvidas perturbadoras sobre se toda essa riqueza energética é mesmo fruto de processos naturais. O anúncio feito pelo físico Samuel Heiner, laureado com o Prêmio Nobel, trouxe um peso inesperado às descobertas lunares. Ele destacou que alguns minerais coletados pelas missões Chang'e apresentam estruturas cristalinas tão regulares que lembram materiais artificiais, algo jamais observado em outros corpos celestes. Essa afirmação abalou a comunidade científica, pois sugere que determinados elementos encontrados na Lua podem não ter se originado de processos geológicos naturais, mas de algo deliberadamente construído ou manipulado. A análise feita por Heiner foi baseada em padrões microscópicos que exibem simetrias perfeitas, comparáveis às encontradas em semicondutores fabricados na Terra. Esse tipo de organização exige condições extremamente controladas para ocorrer, condições que dificilmente estariam presentes no ambiente caótico e aleatório de um corpo celeste exposto a impactos constantes. A possibilidade de que tais formações sejam o resultado de tecnologia avançada não apenas intriga, mas também assusta, pois indica a presença de forças ou inteligências desconhecidas em nosso passado cósmico. Se confirmada, essa evidência representaria uma ruptura com a narrativa aceita da geologia lunar. Não estaríamos apenas diante de minerais incomuns, mas de potenciais artefatos fossilizados em formações minerais, vestígios de uma engenharia perdida ou oculta. Tal hipótese é especulativa, mas encontra eco em outras anomalias detectadas, como as esferas de vidro transparentes e os sinais regulares captados por radares. O conjunto dessas descobertas parece formar um mosaico de indícios que desafiam a explicação convencional. A declaração de um Nobel não poderia passar despercebida em termos políticos. Governos e agências espaciais se veem pressionados a responder, mas a reação oficial foi de cautela, quase silêncio. Esse comportamento reforça a percepção de que há muito mais nos bastidores do que se permite divulgar ao público. A China, por sua vez, continua avançando em suas pesquisas e planos de exploração, como se já tivesse compreendido a magnitude do que foi encontrado. Esse alerta conecta-se diretamente com a questão das anomalias subterrâneas, reveladas por radar de penetração que identificaram camadas simétricas e cavidades com sinais repetitivos. Se minerais apresentam indícios de artificialidade, o que dizer de estruturas ocultas em grande escala abaixo da superfície lunar? Essa conexão abre espaço para novas investigações e levanta questões que vão além da ciência tradicional, tocando em áreas de segurança e até de filosofia sobre nosso lugar no cosmos. Os estudos de radar de penetração conduzidos no Polo Sul lunar revelaram algo que deixou muitos especialistas sem respostas claras. Camadas simétricas e cavidades distribuídas em intervalos regulares foram detectadas no subsolo, exibindo padrões que se repetem em ciclos de aproximadamente 12 horas. Esse nível de organização é extremamente improvável em formações naturais, levando alguns cientistas a suspeitar de processos artificiais ou de uma geologia lunar ainda desconhecida e radicalmente diferente da terrestre.
As leituras mostraram sinais repetitivos que ecoam como pulsações semelhantes a um batimento constante sugerindo algum tipo de atividade interna. Embora os órgãos oficiais classifiquem esses resultados como anomalias a serem estudadas, a ausência de explicações convincentes gera ainda mais especulação. Para uma parte da comunidade científica, essas descobertas podem apontar para estruturas ocultas criadas em um passado remoto. Outros, mais céticos, defendem que se trata apenas de um efeito físico ainda não bem compreendido. Enquanto isso, a China avança com um plano estratégico de mineração e exploração lunar, mantendo o foco em recursos como o hélio 3 e minerais raros. O Ocidente, por sua vez, tem adotado um silêncio notável, limitando-se a comentários vagos e sem compromissos claros. Esse contraste de posturas reforça a percepção de que informações mais sensíveis estão sendo mantidas em sigilo, seja para evitar alarde, seja por razões geopolíticas ligadas à corrida espacial. A ausência de um debate aberto sobre o tema gera desconfiança. Se tais sinais fossem detectados em Marte ou em qualquer outro corpo celeste, a reação provavelmente seria mais imediata. O fato de ocorrerem justamente na Lua, tão próxima e estratégica, aumenta o peso político e científico da questão. Para muitos, o silêncio das potências espaciais é tão revelador quanto os próprios dados obtidos, sugerindo que há informações que ainda não chegaram ao público. Essa sequência de descobertas cria uma narrativa perturbadora de substâncias enigmáticas e minerais com padrões artificiais. Chegamos agora a estruturas subterrâneas que desafiam qualquer explicação simples. Resta a dúvida se a humanidade está diante de um mistério natural extraordinário ou das primeiras pistas de uma intervenção inteligente em nosso satélite. Seja qual for a resposta, o impacto dessa revelação pode mudar para sempre nossa visão sobre a Lua e, por extensão, sobre a própria história do Sistema Solar. As descobertas recentes no lado oculto e no polo sul da Lua revelam um cenário muito mais complexo do que se imaginava. Desde substâncias misteriosas e esferas de vidro transparentes até sinais subterrâneos regulares, tudo aponta para a necessidade urgente de revermos nossas certezas. A narrativa clássica da Lua como um corpo morto e previsível não resiste às novas evidências, e os dados que vêm sendo apresentados por missões como as Chang'e mudam a forma como enxergamos nosso próprio satélite. O alerta dado por um físico laureado com o Nobel adiciona peso e credibilidade ao debate, transformando o que poderia parecer apenas especulação em algo que merece atenção científica séria. A possibilidade de que certos minerais e estruturas apresentem características artificiais não pode mais ser ignorada. Ao mesmo tempo, o silêncio estratégico de várias potências reforça a sensação de que há mais informações nos bastidores do que é oficialmente divulgado. Essas descobertas não apenas ampliam o mistério lunar, mas também nos obrigam a refletir sobre o futuro da exploração espacial. O hélio 3 pode se tornar a chave para uma nova era energética, mas também é um combustível para rivalidades geopolíticas. A Lua, antes vista como um símbolo romântico ou uma meta tecnológica do século XX, agora se apresenta como um campo de disputa científica, econômica e possivelmente existencial. A pergunta que permanece é se estamos preparados para lidar com as implicações dessas descobertas. Caso parte delas aponte realmente para algo não natural, isso exigirá uma mudança radical em nossa compreensão da história cósmica. Afinal, quem poderia ter moldado a Lua? Com que propósito e em que momento do passado isso teria acontecido? São questões que ecoam além da ciência, tocando na própria identidade da humanidade. Por isso, fica o convite: reflita sobre o impacto dessas revelações em nossa visão do universo e do nosso lugar nele. Você acredita que a Lua guarda segredos ainda maiores, ou tudo pode ser explicado por processos naturais que ainda não entendemos?
Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações e torne-se membro da nossa comunidade. Só assim poderemos continuar investigando juntos os mistérios que desafiam a lógica e expandem os limites do conhecimento humano.